A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Mais uma aula no qual nós estaremos aprendendo mais a desenvolver o nosso ministério de ministração, de pregar o Evangelho. Essa aula é rápida, essa aula é bem objetiva, ela dá continuidade aos 2 passos anteriores, que é nós termos uma vida de oração para antes de ministrar, termos uma vida de leitura bíblica para antes ministrar. Agora chegamos um momento no qual eu posso dizer que nós precisamos fazer uma ministração certa, adequada para o público certo. O que significa uma ministração certa? Eu não estou falando que você e eu, nós devemos trazer uma estrutura, um cronograma que nós temos que levar a linha certa, a regra. Não podemos desviar desse programa de ministração, não. Quando eu falo para nós ministrarmos, trazer uma ministração certa para o público certo, é que nós devemos entender que cada momento que nós temos a oportunidade de ministrar a palavra de Deus, nós estaremos lidando com públicos diferentes, tá? Essas ministrações, elas podem ser subdivididas por eventos, por assuntos e para algum público específico. E quando nós trazemos a ministração certa para o público certo, nós temos maiores chances de fazer as pessoas compreender o valor da mensagem, o conteúdo da mensagem. Nós podemos então fazer com que essas pessoas elas possam realmente sentir que Deus está falando com elas. Amém? Então, deixa eu explicar um pouco mais sobre essa ministração para o público certo, para as pessoas certas. Como que nós faremos isso? Como que eu posso trazer uma mensagem certa para um público certo? Bom, primeiramente, quando você receber a oportunidade, quando você receber o convite para ministrar em algum lugar, é bom que você chegue para a pessoa que te convidou, seja um pastor, seja um auxiliar, a pessoa que te convidou, que te fez o convite para você ministrar na igreja ou em algum local onde vai ter as pessoas que vão estar receptivas para receber a mensagem. Você deve chegar para essa pessoa e perguntar a essa pessoa: olha, no dia da ministração, vocês vão estar fazendo algum evento? Qual que é o público que vai estar lá? É uma ministração que para a igreja em geral ou é para um grupo específico? Você tem que perguntar isso, tá? Você tem que perguntar isso. Também pergunta, eu sempre gosto de perguntar, no dia da ministração, vocês vão estar fazendo alguma campanha, vai estar acontecendo algum congresso, vocês querem que nós ministramos dentro do tema da campanha, dentro do tema do congresso. Tudo isso você tem que adquirir. O que eu estou querendo dizer é que você tem que adquirir o máximo possível de informações para você ministrar em tal igreja, em tal lugar, para tal público, ok? Quando você tem essas informações, você consegue preparar um sermão, você consegue preparar uma mensagem mais qualificada para o momento e para o público certo que vai estar no dia, no horário que você vai estar tendo a liberdade e a honra de fazer a ministração. Bom,
qual que seria essa ministração certa? A ministração certa é o que eu já acabei de explicar. É você trazer uma mensagem sobre tal campanha, tal evento. Se ela não tiver um evento específico, se não tiver um tema específico, você sente a liberdade de orar a Deus, de buscar na palavra, de buscar na oração, de buscar em jejum, como nós já explicamos isso, e você vai estar com certeza recebendo de Deus uma mensagem que vai estar sendo ministrada ao seu coração e você vai repassar ela para a igreja. Agora, vamos supor que o pastor, a liderança que te convidou você a ministrar, ele falou, olha, na terça-feira que você irá ministrar, nós estaremos fazendo uma campanha, estaremos fazendo um evento que é sobre curas. Então, você vai buscar de Deus uma mensagem. Não estou falando que você precisa trazer a mensagem total dentro do tema da campanha, dentro do tema do evento, mas é bom que você pegue parte dessa mensagem ou grande parte dessa mensagem e aplica em cima do tema do dia do culto, do acontecimento da ministração. Mas vem cá, aí você pode me perguntar, mas Ataíde, o tema que o tema do culto deles, o tema da campanha, eu não estou achando na Bíblia. Você não precisa se preocupar com isso. Vamos, por exemplo, se as pessoas estão, vamos supor que seja na igreja um tema, a campanha do tanque de Siloé. Tanque de Siloé, né? Que nós sabemos o tema dessa mensagem, dessa passagem bíblica. O tanque de Siloé. Você vai, se você quiser falar um pouco dessa mensagem, dessa passagem bíblica, você vai falar. Se você não for falar, se de repente Deus já colocou no seu coração uma mensagem, você fala apenas do acontecimento do tanque de Siloé. Você fala um pouco, olha, da mesma forma que aquela pessoa estava crendo que iria receber o milagre de Jesus, lá no tanque de Siloé, lutou contra as dificuldades, ele foi persistente, assim você também deve ser persistente. O mesmo Senhor que operou lá no tanque de Siloé, movimentando as águas, o anjo de Deus, é o Senhor que está aqui presente, que se faz presente para abençoar você. Amém? Então você deve fazer isso. Isso eu estou te dando um exemplo, é um exemplo de ministração temática. Amém? Ministração temática. Amém? Agora, quando não tem tema, eu volto a repetir. Sinta na liberdade de ministrar segundo o Senhor colocou no seu coração. Agora, o público certo. Qual público certo é esse? Irmãos e minhas irmãs, o público certo. Vamos supor que me convidaram para fazer uma ministração para casais. Para casais. Então, eu estarei buscando uma mensagem, passagens bíblicas que tem a ver com casais. Então, aí nós já entramos com um público certo. Às vezes não vai ter um tema, mas o pastor, a liderança vai falar, olha, nós estaremos fazendo um chá de casados, de homens e mulheres casadas. Eu gostaria que você trouxesse uma mensagem para os casais. Então você vai buscar dentro da Bíblia um assunto, um tema para você ministrar para os casais. Vamos supor que me convidaram para ministrar num culto de jovem. Eu tenho que trazer então uma mensagem para o culto dos jovens.
Não estou falando que eu devo trazer uma mensagem só para os jovens, mas eu tenho que trazer uma mensagem para que esses jovens possam receber o quê? Receber uma ministração especial, que eles possam entender que Deus tem um chamado para eles, e que eles também possam entender, eu venho trazendo assim, né? Eu posso pensar assim, que vale a pena eles entregar a juventude deles a Cristo Jesus, porque maiores coisas o Senhor tem para a vida deles, e que Deus mesmo declara que eles são fortes. Então nós temos que trazer digamos, uma mensagem para um público certo. Se eu vou falar para casais, eu trago uma mensagem para casais. Se eu vou falar para jovens, eu trago uma mensagem para jovens. Se eu for falar para adolescentes, eu trago uma mensagem para os adolescentes, na linguagem que eles compreendem, na linguagem que fala o coração deles, sem distorcer a palavra, sem distorcer a Bíblia. A Bíblia não precisa ser distorcida. Quando eu falo uma mensagem para o público certo, a ministração para o público certo, não é você abandonar a Bíblia, não. Pelo contrário, fique na Bíblia o tempo todo. Simplesmente tenha em mente que quem está ali é um público diferente, é um público, é um jovem, é um idoso, é um grupo de casados, é um grupo de empresários. Então você tem que entender isso. É isso que eu estou querendo dizer, que nós devemos ter uma ministração certa para o público certo. Se você for falar para um grupo, por exemplo, de pessoas da área da saúde, você vai falar da ciência de Deus, do poder de Deus, da criação de Deus. Você vai falar, porque muitas vezes as pessoas que têm uma qualificação científica, elas não vê lugar para a fé operar. Tudo para elas um assunto científico, o acontecimento é científico, ou seja, poucos crer no mover e na manifestação, no agir divino de Deus. Amém? Então vocês têm que pensar assim. Então vai pregar para um grupo de casais, traga uma mensagem para o crescimento do casal, para a transformação do casal, a proteção do casal. Vai falar para jovens, pregue sobre um avivamento, sobre renúncias, sobre os perigos do mundo, os banquetes do mundo também. Então, traga uma linguagem não fora da Bíblia, pelo amor de Deus. Não estou aqui falando que você tem que adaptar a palavra de Deus para pregar para jovem, que você tem que adaptar a palavra de Deus para pregar para as pessoas idosas. Não, você tem que pregar a palavra, mas saber que existe ali, no momento da ministração, existe um público certo. Então, você tem que entender isso. Quando você vai entender? Quando que você vai entender isso? Quando você perguntar para o pastor qual é o público que vai estar ali, na hora da sua ministração, na hora da mensagem, qual é o público? E você vai buscar então qualificação. Seja qualquer público, eu tenho certeza que se você orar, se você jejuar, buscar o estudo da palavra, Deus vai te dar palavras para você falar. Tá bom? Com qualquer pessoa, seja indiferente da posição social, posição financeira, Jesus, ele nos coloca no meio de grandes, de pequenos, porque a palavra dele, a palavra que salva, a palavra que nos liberta, é universal, serve para todas as pessoas, serve para aquele que é uma pessoa mais humilde, ou serve para uma pessoa milionária, que tem muito dinheiro. Então é isso que eu estou querendo dizer. É necessária a ministração certa para o público certo. Quando você ter isso em mente, quando você descobrir que público que vai estar lá, você vai buscar o estudo para ministrar da forma certa, com as palavras, com o pensamento mais certo, para atingir cada público que vai estar ali como ouvinte e como
com seus corações receptivos, né? Eles serão receptadores, eles serão os telespectadores, né? São palavras que você tem que guardar. Então, guarda isso que eu estou falando. É muito importante essa aula, porque você não pode, a pior coisa, se você quer destruir o seu início de ministério como pregador, como ministro, você trazer uma mensagem para um público errado. Tá? Público errado. Por exemplo, vou terminar agora. Me convida para fazer um culto fúnebre. Um culto fúnebre. De repente alguém faleceu e me convidaram então para fazer esse culto fúnebre. Que mensagem que eu vou trazer? Que mensagem que eu vou trazer para todos ali? É um momento de sofrimento, é um momento de dor para algumas pessoas, ou quem sabe para todas, né? E eu não posso deixar de trazer uma mensagem, uma palavra de edificação, uma palavra de conforto, tudo baseado nas Escrituras. As Escrituras têm respostas, têm solução, tem uma palavra para todas as situações, uma palavra de vitória, uma palavra de restauração, uma palavra de conserto, de disciplina, tem, tudo isso tem. Então, amados, se você está agora compreendendo o que eu estou querendo dizer, é importantíssimo você pregar e fazer a ministração certa para o público certo. Procure, não se vergonhe, tá? Procure a liderança da igreja que você vai visitar, ou a liderança que você vai ministrar. Você já sabe quem que é o público ali, e pregue na unção, pregue na determinação que Deus está falando contigo, mas não se esqueça, conheça primeiro o público que vai estar, se é um pessoal mais jovem, se são idosos, se são pessoas, se são adolescentes. Você vai descobrir isso quando você tiver o contato com a liderança que te convidou, tá bom? Se não tiver tema na campanha ainda, você pregue naquilo que Deus colocou no seu coração. Se já tiver um tema, se já tiver acontecendo evento, a pessoa te deu uma oportunidade, então você vai buscar de Deus a graça e o conhecimento para pregar dentro do tema da campanha ou do evento. Amém? Tá compreendendo? Então, que Deus abençoe. Essa foi só mais uma aula para você entender a necessidade de nós pregarmos, né? Trazer uma ministração certa para o público certo, de acordo com a necessidade deles, de acordo com a situação que eles estão passando e de acordo até mesmo com o horário, né? Você vai pregar sobre o que em certo horário, né? Então, fique aí essa dica e que Jesus te abençoe cada vez mais. Amém.